Olá, pessoal, bom dia, bom dia. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, tá no lançamento da FEX. Na verdade, é um pré-lançamento esse daqui, que a gente faz especialmente para vocês que estão conosco há alguns anos, pesquisando, utilizando os indicadores, apoiando a gestão de vocês apoiando a gestão de vocês com a metodologia, com os dados que a gente produz. Tá? É um pré-lançamento. A divulgação foi mais restrita, que era justamente para fazer um evento informativo, tá? Para vocês que estão conosco há mais tempo. Meu nome é Felipe, eu, junto com o Daniel e com o Matias, fazemos a coordenação técnica. Bom dia aí, Daniel. Bom dia, pessoal. Olá. Bom dia, Matias. Muito bem. Então, pessoal, a ideia hoje é que a gente tenha a chance de fazer esse primeiro contato com vocês, tá? Já respondendo o que o Gerson fez a pergunta para nós, respondendo novamente para os que entraram agora. Isso aqui está sendo gravado, vai haver uma pequena edição, né, para uma vinhetinha, a FIA vai preparar aqui, otimizar esse vídeo, tá, e pegar só o que de fato foi informativo. Aí vai ser colocado lá no canal de YouTube da FIA, a gente manda o link para vocês, lá também tem bastante conteúdo bacana para vocês acessarem. E também o material que a gente vai utilizar como apoio aqui deve ser disponibilizado para vocês. A gente já vai mandar por e-mail isso aqui para vocês, o PDF desse material, e também vai estar disponível na nossa página, tá? No hot site da pesquisa, que é o employeeexperience.fia.com.br. Muito bem. Então, a ideia hoje é dar esse primeiro bem-vindo, agradecer a participação de vocês aqui hoje, o interesse em conhecer a FEX. A FEX é a FIA Employee Experience, ela vem evoluir a metodologia que foi desenvolvida pela FIA. Na verdade, a FIA, de todas as pesquisas que ela faz, e o nosso time, a Atmosfera também não é diferente, ela busca evoluir e trazer novas variáveis, novas informações. O que dá certo, o que as empresas utilizam, a gente mantém na metodologia. O que não tem tanta utilidade, não diferencia as empresas mais estruturadas das menos estruturadas, a gente retira da metodologia. Então, sempre vai haver esse cerne da metodologia, tá? Em que a gente é o que vai valer ponto durante toda a pesquisa, né? Que vai selecionar as empresas de referência, de fato. E outras informações que a gente vai pesquisando a cada ano. Esse ano, obviamente, a gente deve fazer algumas perguntas relacionadas à crise, à pandemia, pouca coisa, tá? A gente sabe que o questionário é longo, mas a gente deve utilizar isso como uma maneira de conhecer o novo normal. Tá? Então, já esperem algumas perguntas relacionadas a isso. Já fizemos uma primeira pesquisa, foi muito bacana. Trago alguns dados aqui para vocês na sequência. Muito bem. Então, para dar uma primeira ideia, clima organizacional, que é a base maior da metodologia, que leva a maior quantidade de pontos para definir quais são as empresas de referência, ele foi desenvolvido lá na década de 40, né? Na verdade, começou-se a estudar isso foi evoluindo, e aqui no Brasil foi o professor André Fischer que trouxe esse conceito para cá e não trouxe alguma coisa pronta. A metodologia foi desenvolvida no Brasil na década de 80, no âmbito do projeto do Proálcool. Então, assim, é a gênese da indústria genuinamente brasileira, tá? Então, é agronegócio e cana-de-açúcar. Então, assim, é por isso que existe uma aderência muito grande à metodologia, à realidade das organizações. E, paralelamente à clima organizacional, a gente tem práticas de gestão que evoluem numa velocidade muito grande. Então, para quem já teve aula com o professor Joel Dutra, ele conta para a gente a história de que em 1993, 1994, era proibido, por exemplo, fazer remuneração variável no Brasil, proibido por lei. Só poderia haver comissão de vendas como remuneração variável. E hoje em dia não se pensa gestão de pessoas sem remuneração variável, ou a grandíssima maioria das empresas utilizam-se desse recurso. Por isso, a necessidade de a gente manter as pesquisas da FIA como permanentemente
experimentais. A gente sempre vai estar trazendo indicadores novos, ver o que funciona, agrega a metodologia, ou então a gente desmobiliza informações que não forem interessantes. Muito bem. E a metodologia, ela traz, né, para quem já está utilizando há bastante tempo, a gente tem algumas bases importantes que formam nossa metodologia, e para quem utiliza isso para aplicação dentro da gestão da sua organização, ela é baseada na responsabilidade de cada um dos agentes. Então, a gente tem o CEO da empresa, ou a CEO da empresa, conduzindo os grandes movimentos da organização. A gente tem vocês de gestão de pessoas conduzindo, traduzindo essa estratégia do negócio em práticas de gestão de pessoas para conduzir os times de trabalho. Só que nós temos também a liderança, que obviamente é o fio condutor que vai fazer a tradução dessa estratégia de gestão para o dia a dia de trabalho, e também temos as próprias pessoas, os não gestores, né, que a gente chama, que completam esses 4 agentes de responsabilidade. E dessa vez a gente vai ter a chance de pesquisar indicadores desses 4 agentes. Tá? Então, essa é uma novidade. Então, o que era o IQGP, a gente traz para o novo indicador, que é o IGP, com algumas novidades. A gente vai falar um pouco disso também. O indicador de clima, ele também é mantido, então a gente vai conseguir ver a evolução desses indicadores. E tem a novidade do indicador do CEO e também do indicador de liderança. Tá? Essas são 2 novidades que a gente vai trazer um pouco mais de informação a respeito. Um outro ponto importante da metodologia é a qualidade da informação. Então, nós temos um rigor muito grande na apuração dessas informações, para que a gente possa definir quais são as empresas de referência e para vocês também possam tomar decisão em cima dessas informações. Então, assim, a consistência, a maneira que isso é coletado, sempre vai ser levado em consideração por nós, e é uma das bases sólidas. E o terceiro ponto da nossa metodologia é que ela faça relação com resultados do negócio. Então, todos os indicadores, eles são baseados em iniciativas, em testes e estudos que a gente vê que é alguma coisa que mexe o ponteiro lá na frente. Ou seja, é um investimento, é um esforço que vai ter retorno. Tá? Então, a gente está falando aqui de agentes de responsabilidade, a gente está falando de informação de qualidade e indicadores que, de fato, façam a diferença. Temos algumas outras novidades, que é o seguinte: a FEX tem um parceiro de conteúdo, tá, para fazer a divulgação, para dar a exposição que a empresa de vocês, caso alcance uma posição de destaque, vai ter uma divulgação muito grande. O parceiro vai ser conhecido lá no dia 30, no lançamento da pesquisa de fato, em que a gente vai ter essas inscrições. Mas só para vocês saberem, temos sim um parceiro de conteúdo, que é um parceiro 100% online, de amplitude nacional. Então, assim, teremos a oportunidade de fazer uma exposição das empresas que se destacarem de uma maneira muito bacana. Tá? A gente já falou, devemos pesquisar pouquíssimas coisas, mas algumas coisas sobre a gestão da crise. Isso não deve valer ponto lá, para quem já está fazendo as continhas, o que eu fiz da crise, o que eu fiz, isso não vale ponto, é para a gente conhecer o novo normal. Tá? É muito importante que a gente coloque a pesquisa já esse ano. E por que a gente vai começar agora em julho? Uma outra empresa pode ter parte da operação ainda não mobilizada, ou remobilizada, ou colocada em funcionamento normal? Pode ser que aconteça, mas a gente viu também que o novo normal não vai ser 100% de presencial, de pessoas no escritório. A gente experimentou essa transferência de nosso time mesmo, que está trabalhando há 3 meses, acho que todos vocês também, à distância, e isso deve permanecer. A gente aprendeu a fazer isso. Foi difícil, foi desafiador, perdemos um pouco de produtividade no meio do caminho, tivemos a chance de recompor essa produtividade agora, e a ideia é que a gente pesquise isso, e a pesquisa deve ser colocada no ar agora, né? A gente vai começar as inscrições em 30 de junho, ou seja, terça-feira que vem, para, de fato, começar a coleta em julho. A gente sabe que grande parte da operação já vai estar normalizada, mas parte ainda não. Mas isso é o novo normal. Tá? Muita empresa deve continuar em home office até o fim do ano, muita empresa deve utilizar esse modo de trabalho
depois da crise, que entendeu que não precisa trazer todo mundo, não precisa do deslocamento de todo mundo. Temos processos, temos ferramentas, tecnologia para poder conduzir esse trabalho de maneira mais eficiente do que antes. Tá? Aprendemos, e isso faz parte do novo normal, e a gente deve iniciar a pesquisa com parte da operação em home office, sim. Tá? Só para trazer alguns números, já vi que algumas das empresas aqui participaram conosco. A gente tinha, em pesquisas anteriores da FIA, a gente via que cerca de 7% das empresas tinham, lá em 2017, estrutura para fazer home office, tá? De todas as empresas que a gente pesquisa. Em 2019, isso aí já pulou para 9%. Então, assim, já havia uma tendência, de certa forma, relevante para que a gente pudesse fazer home office. E quando a gente foi fazer essa pesquisa com o Covid com vocês durante a pandemia agora, que nós tivemos essa pesquisa em abril, 98% das empresas estavam operando em home office. Assim, a gente precisou colocar isso a forceps. Tá? Tivemos ali, medimos também as dificuldades, tá? A gente vai trazer para conhecimento de vocês esses resultados, mas a gente saiu lá de alguma coisa em torno de 10% para praticamente 100% das empresas colocando pelo menos parte dos funcionários em home office. Então, se a gente for olhar para as pessoas, a gente tinha lá em 2017 6% passíveis de fazer home office, tá? Em home office ou não sei. Em 2019, isso sobe para 7%, ou seja, havia uma tendência de crescimento. E agora, em 2020, a gente tem 41% das pessoas em home office. Assim, é alguma coisa sem precedentes, esse choque de gestão, esse choque de modo de atuação à distância, que estava todo mundo se preparando, se ajeitando para fazer isso, mas agora a gente, de fato, precisou fazer esse ajuste, e a gente sabe que isso não deve voltar 100% ao que era antes, ou seja, a gente vai conhecer agora, de julho em diante, um novo normal. E a gente conta com vocês para saber como é esse novo normal, quais são os desafios de ter novamente um voo de cruzeiro nessas condições colocadas. Tá? Eu gostaria de dar um grande bem-vindo e um bom dia a todos que estão conosco. Nós temos aqui quase todos os inscritos estão conosco aqui. Tá? Gostaria de dar de novo um bem-vindo e agradecer o interesse de vocês. Essa live foi feita para vocês que já estão conosco há algum tempo e gostaria de conhecer informações da pesquisa. Passo para o Daniel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Perfeito o que o Felipe falou, das novidades, da nova pesquisa. Enquanto eu coloco aqui a apresentação, eu vou colocar uma enquete, justamente para entender de vocês quem já conhece a nossa metodologia e quem ainda não conhece. Então, por favor, respondam. Também tem aí o canal de perguntas e respostas, o Q&A, então podem colocar aí qualquer dúvida que vocês tenham. Por favor, o nome acho que a gente já vai conseguir ver, mas coloquem aí nome e, se possível, a empresa de vocês também, ok? Acho que apareceu aí a enquete. Vamos deixar aí alguns minutinhos para vocês responderem. Enquanto isso, eu vou estar aqui compartilhando a nossa apresentação de hoje. Só um momento. Ok na apresentação? Ok, vamos lá. Então, conforme o Felipe já falou na abertura, a FIA já desenvolve estudos de ambiente de trabalho há quase 40 anos. Então, não é nenhuma novidade para nós, né? E a FIA, a nova pesquisa, a FEX, veio justamente como uma continuidade dessa nossa atuação. A nossa metodologia já foi aí utilizada por milhares de empresas e todos os anos nós desenvolvemos melhorias no processo e na nossa metodologia.
E esse ano, conforme o Felipe também já colocou, vamos trazer a filosofia de gestão em clima organizacional para dentro do questionário também. Os atores, os agentes de clima, os 4 agentes vão ser avaliados na nova pesquisa. E como que da onde veio esse conceito, né, o Employee Experience? Ele saiu da área de marketing, do Customer Experience, que é justamente a avaliação da jornada do cliente na aquisição de um serviço, de um produto, desde antes do cliente conhecer até aí a utilização final desse produto e desse serviço. Isso veio para dentro da área de recursos humanos e formou-se aí esse novo conceito do Employee Experience, né? Que ele avalia justamente a ajuda do colaborador dentro da organização. Até antes, né, no momento que ele conhece a organização, aí ele começa a fazer parte e até o seu desligamento. E justamente a pesquisa vai avaliar essa jornada. O clima organizacional já avalia em grande parte essa trajetória e nós incluímos outras avaliações justamente para complementar, para completar esse processo. As principais aí avaliações agora, estamos verificando a cultura da organização, né? Existem questões sobre a cultura e também sobre os processos de RH, sobre a percepção dos funcionários, sobre a atuação da área de recursos humanos. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Deixa eu ver como é que está a enquete. Vamos deixar mais alguns segundinhos. E aí a gente já... Acho que já tem aqui um grande... Acho que eu já posso até compartilhar. Eu vou encerrar a enquete e vou compartilhar com vocês o resultado. Tá? Só para mostrar aqui que a grande maioria de vocês já conhece a nossa metodologia, tá? Então, eu vou destacar, claro, as novidades desse processo, mas também temos gente nova participando, então a gente vai no detalhe também da nossa nova pesquisa, ok? As principais aí novidades. A pesquisa é totalmente gratuita. É claro que, indiretamente, a organização tem um custo de manter uma pessoa dedicada, é necessário ter uma pessoa dedicada a esse processo, tá? Isso é importante estar claro para todos os participantes, né? Agora nós temos uma pesquisa censitária para todas as organizações participantes, ou seja, todos os funcionários de vocês têm que ser convidados a participar, tá? Considerando aí os funcionários CLTs, estagiários e associados, né? Não participam terceiros e não participam menores aprendizes, né? Jovens aprendizes. Isso é possível porque nós não vamos utilizar carta-senha física. O acesso vai ser totalmente digital. Depois o Matias vai falar um pouco mais sobre isso também. E temos agora não uma, mas 3 listas de premiação, segmentadas de acordo com o porte das organizações, sendo uma até 300 funcionários, uma de 301 a 1.500 e a terceira acima de 1.500 funcionários. Essa foi uma demanda já há algum tempo vinda de vocês, né, das empresas participantes, e depois eu vou falar um pouco também o porquê dessa segmentação. E, como sempre, nós atuamos, as participantes vão ter acesso gratuito à nossa plataforma de resultados, a plataforma Atmosfera, onde vocês vão ter o acesso aos seus resultados gerais e vão poder comparar com as empresas de referência. Então, nós sabemos que outras pesquisas não fazem isso, então nós damos a vocês gratuitamente uma gama de resultados muito grande, né, e que vocês podem e devem utilizar esses resultados como uma ferramenta de gestão. Lembrando, por favor, coloquem as dúvidas, o pessoal vai estar acompanhando as perguntas e, se necessário, eles vão intervir e colocar as questões no momento adequado. Tá? Felipe e Matias também podem aí colocar aí algum ponto também no meio da minha fala, sem problemas. A nossa equipe
formada aí pela coordenação dos professores, o Joel Dutra e o professor André Fischer, que dispensam apresentações. Para quem é da área de recursos humanos sabe o quanto eles representam ao RH do Brasil, né? São expoentes na área de recursos humanos, são aí coordenadores do PROGEP, o Núcleo de Gestão de Pessoas dentro da FIA, e tem o carro-chefe, o MBA RH, além dos diversos cursos de especialização disponíveis. Quem tiver qualquer tipo de dúvida aí sobre os cursos pode entrar em contato conosco também. E a nossa equipe, a equipe Atmosfera FIA, que é responsável por todo o processo da pesquisa, pela metodologia, né, coordenada por nós aí, eu, Daniel Mello, o Felipe Fonoff, o Matias Wegner, e além da equipe muito boa, a Nayara, o Fernando, o Kelvin, o Davi. Estamos preparados para o atendimento aí de centenas de empresas. Como a maioria já participa, sabe como nós tentamos atender vocês da melhor maneira possível sempre. Então, por favor, entrem em contato conosco. Nossos canais estão abertos, tanto de e-mail, telefone, né, WhatsApp, qualquer forma, nós vamos atender vocês da melhor maneira possível, ok? Por que participar? Aqui eu vou colocar os motivos, mas a maioria de vocês já conhecem muito bem esse motivo. O primeiro deles é justamente a valorização da marca da organização. O Felipe já salientou que nós temos um parceiro de conteúdo, de divulgação do conteúdo da pesquisa, que vai conseguir expor a marca de vocês no Brasil inteiro, né, das empresas premiadas. Então, a pesquisa FEX coloca a marca de vocês em evidência. Tá? Isso aqui, e é um motivo grande de participação, a gente sabe disso. E entrando nessa lista de premiadas, vocês têm aí, vocês ganham um nível de atração de talentos muito grande, né? É comum nós escutarmos, nós temos os feedbacks da área de RH, que no momento que elas entram na lista das empresas de referência, elas recebem uma enxurrada de currículos. Isso é natural, é assim que funciona mesmo, vocês têm que estar preparados. Tá? Então, muitas pessoas vão acessar aí o canal da pesquisa, o portal da pesquisa, e vão atrás das empresas de referência e vão querer saber como que elas conseguem trabalhar nas empresas de vocês. Tá? Além disso, as pessoas que já trabalham na organização também ficam muito mais retidas. Elas conseguem entender muito melhor o quão especial é essa organização quando ela vai se comparar também com outras organizações. Então, o poder de retenção aumenta muito também nesse processo. E esse projeto, dentro da área de RH, é um projeto estratégico, né? A área, normalmente esse projeto vem de cima, vem da alta liderança, patrocinando esse projeto internamente, e isso faz com que a área de RH fique também em evidência, né? Se ela ainda não faz parte aí do canal estratégico, ela vai com certeza se aproximar muito mais, né? E quando a empresa entra na lista, o RH fica muito valorizado, né? Vocês já participam e vocês sabem muito bem disso. Além disso, existe uma grande aprendizagem com a pesquisa. Os funcionários que são os responsáveis pelo questionário de práticas, primeiro é bom aí colocar que a gente sabe que o questionário é extenso, que o questionário dá bastante trabalho para responder, mas é uma forma de aprendizagem. Essa pessoa responsável, a área de RH, faz uma reflexão sobre as práticas de gestão que não existe no dia a dia de trabalho. Então, essa pessoa vai parar e refletir sobre praticamente todas as práticas ligadas a RH e outras nem tão ligadas, que são executadas dentro da organização. E você vai colocar isso dentro do sistema, dentro do questionário. Isso traz muitos insights, né, de melhorias. Isso é muito interessante também.
Claro, quando você tem que defender a participação na pesquisa, sempre tem que colocar a questão do impacto no resultado. Clima organizacional está correlacionado diretamente à performance, a desempenho das equipes. Equipes com melhor clima organizacional têm maior performance e têm maior desempenho. Isso é comprovado, nós temos números para isso, a correlação é altíssima, tá? É 0,9. Então, isso também tem que ser colocado na mesa se uma empresa está em dúvida em participar de um projeto de gestão de clima como esse. E tanto na parte gratuita, né, quanto na parte que vocês podem aí adquirir acesso, é importante que vocês utilizem como uma ferramenta de gestão. A pesquisa pública permite que vocês usem os dados para a tomada de decisão estratégica. Vocês não precisariam de outra pesquisa de clima se vocês não quiserem, né? Vocês podem utilizar a pesquisa pública, a pesquisa FACS, como a única pesquisa de clima organizacional da empresa, ok? Vamos entrar aí no como está funcionando a nova pesquisa. Em termos de pré-requisitos, temos aí somente 2 pré-requisitos de participação. O primeiro deles é a quantidade de funcionários. Poderão participar empresas que tenham pelo menos 50 funcionários, lembrando daquele tipo de público, então SLTs, estagiários e associados, excluindo terceiros e jovens aprendizes, né? E o segundo pré-requisito é estar operando há pelo menos 3 anos, seja no Brasil ou fora, né? Então, são poucos pré-requisitos, a grande maioria aí das empresas podem estar participando da nossa pesquisa. Justamente conforme o Felipe falou sobre a nossa filosofia de gestão, iremos avaliar 4 índices. Então, o índice de clima organizacional, que já é conhecido, nós não fazemos muitas mudanças nele, então é totalmente comparável com metodologia FIA que já era utilizada anteriormente, né? E agora tem o nome aí uma nova sopa de letrinhas, agora é o ICO, né? O índice de gestão de pessoas, também que a maioria já conhece, baseado nas práticas de gestão, e aí é o índice IGP, que é o questionário que vocês do RH são responsáveis por responder. Daqui a pouco a gente detalha um pouco mais sobre esses índices. E temos novos índices, né? O índice de liderança, apesar da liderança já ser avaliada em clima, já ser em alguma parte no índice de práticas também, vimos a necessidade de ter um índice próprio da liderança imediata aqui no caso, né, que vai avaliar estilo de gestão desse líder imediato, a coerência dele e as ferramentas de feedback que ele utiliza. E temos, por último, o 4º índice, o índice do CEO, né, que também já vínhamos perguntando sobre o principal responsável da organização, ou seja, CEO, presidente, a nomenclatura que seja dentro da organização, e agora entendemos que isso já pode valer nota, já pode ser gerado um índice em cima dessas questões, que avaliam aí a exposição do CEO, o nível de confiança das pessoas e também a sua qualidade de gestão. E isso vai formar o IFEX, né, o índice final da pesquisa. A pesquisa de clima, o ICO, continua valendo mais, né? Então, a percepção do funcionário sobre o ambiente de trabalho é o que pesa mais na pesquisa e vale 60% da nota final. Os temas, as categorias continuam as mesmas que nós já utilizamos em nossas metodologias, sejam públicas ou gerenciais, né? Ou individuais nas empresas que nós aplicamos, com os 12 temas aí expostos, né? A fórmula de cálculo também é a mesma, então é gerado um índice de concordância, isso tem que ficar claro também para vocês. Então existe essa chamada escala de Likert, que os funcionários nas assertivas, né, nas afirmativas, os funcionários vão responder se eles concordam ou discordam. E aí a concordância, seja ela parcial ou total,
vai gerar esse índice. Lembrando que todas as assertivas têm a opção não sei, não quero responder também para o funcionário. São 58 assertivas em relação à pesquisa, a metodologia FIA anterior. Adicionamos 2 assertivas e modificamos uma. Então, é totalmente comparável a quem já aplicou uma metodologia de clima FIA. Tá? Então, existe a comparação histórica e ela é possível. Tá? E os pesos, na verdade, são dados pela quantidade de questões em cada um dos temas. Né? Então, liderança aqui dentro de clima é o que pesa mais, isso é natural. Quando a gente fala de clima, é o gestor lá na ponta com a sua equipe. Né? E claro que existem outros temas aqui onde o peso da liderança também é muito alto. Ok? Passamos aqui para o IGP, o Índice de Gestão de Pessoas, que vale 30% da nota. Então, o questionário de práticas aqui, lembrando, isso vai ser detalhado também daqui a pouco, que temos uma parte de binária, digamos assim, que a empresa vai colocar se tem ou não determinada prática. Quando tem uma prática, você tem que descrevê-la. E depois, na segunda etapa, que a gente vai detalhar também, tem uma auditoria sobre estas práticas de gestão. E depois isso vai compor aí o índice final do IGP. Os temas são os mesmos de clima, os 12 temas que são avaliados. Né? Aqui, conforme eu falei, né? Então, primeiro, você vai dizer se tem ou não determinada prática. Quando você fala que tem uma prática, abrem-se diversos indicadores, né, dessas práticas, e aí você vai detalhar isso. Né? Pode ter o tempo de adoção, se é acima de 3 anos ou menos de 3 anos que essa prática está adotada. Né? E aí você tem que descrever também no detalhe, sendo objetivo. Depois a gente entra um pouquinho mais nessa questão sobre as práticas de gestão. Tá? E esse ano também temos uma novidade, conforme eu já falei antes, nós estaremos avaliando também os processos de RH. Então, o funcionário vai avaliar a atuação da área de recursos humanos em seus processos normais, né? E isso vai compor a nota de práticas. Então, isso tem que ficar muito claro também, isso é uma diferença em relação à metodologia que vínhamos utilizando. Então, o funcionário, a percepção do funcionário sobre a atuação da área de RH em seus processos, sejam aí no processo de integração, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, né? Isso vai valer para a nota de práticas de gestão. Os pesos são os mesmos também da metodologia que vínhamos utilizando, e aqui o que pesa mais é justamente o núcleo de RH, quando eu falo aí de carreira, de educação corporativa, de liderança e de reconhecimento e recompensa. E temos o novo índice, o Elite, o índice de liderança, né, que vale 5% da nota final, e ele abrange aí a avaliação desses 3 componentes. Estilo de liderança, baseado no estudo do Daniel Goleman, com adaptações FIA. Tá? Então, nós vamos avaliar aqui, que o que vai valer nota são 4 estilos. Temos 2 estilos que são positivos em relação a clima, em relação ao desempenho das equipes, que é o estilo inspirador e o estilo instrutor ou educador, e temos 2 estilos que jogam negativamente, tanto em clima quanto em produtividade das equipes. É o estilo coercitivo, aquele do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, e também um novo estilo que nós vimos a necessidade de colocar, que é o estilo bloqueador, aquele aí que não fornece todas as ferramentas para a sua equipe. Ele pode ser chamado também de sabotador dentro da organização. É difícil, mas ele existe e nós conseguimos medir isso também. Tá? Avaliamos também a coerência dessa liderança imediata.
existe uma assertiva que vai valer dentro de clima e vai pesar também aqui nesse índice de liderança. Entendemos que é necessário essa assertiva valer nos 2 pontos, porque é uma assertiva muito forte. A coerência da liderança, nós vimos que tem uma correlação alta, tanto em clima quanto produtividade também. Então, pode valer aqui, então vai pesar mais, né, nesse novo índice. Tá? E vamos avaliar também a ferramenta de feedback, como que esse gestor está lidando aí com a sua equipe, está dando aí os retornos da atuação dos seus subordinados, né? Como é que está avaliando esses trabalhos, né? E o índice do CEO, que vale também 5% da nota. Então, conforme eu falei, vão ser avaliados a exposição do CEO, ou seja, se os funcionários conhecem ou não o principal responsável da organização, se os funcionários confiam nessa pessoa e como que eles estão avaliando a gestão do CEO, do presidente da organização. Tá? Então, isso agora vai valer uma nota, vai fazer parte do ECO. Fechando, então, índice de clima, o ICO, 60%, o IGP, as práticas de gestão, valendo 30%, o índice de liderança, valendo 5%, e o índice do CEO, valendo também 5%. Isto fechando o chamado IFEX, o índice final da pesquisa, que vai justamente fechar o ranqueamento final, a lista das premiadas. E como é que nós vamos fechar essa lista, né? Vai ocorrer a segunda etapa de auditoria e depois, com o índice final, nós vamos segmentar em 3 listas de acordo com o porte das organizações, né? Então, vai ter o chamado pequeno porte, de 50 a 300 funcionários, o médio porte, 301 a 1.500, e o grande porte, acima de 1.500. Essas listas são independentes. Então, nós vamos fazer as 3 listas, ainda vamos definir as quantidades que serão premiadas de acordo com o número de inscritas da pesquisa, tá? Mas tem que ficar muito claro que isso vão ser listas independentes. E outras premiações sempre são feitas, né? Então, nós vamos premiar por setor, por tópicos de gestão, né? E a base de dados permite inúmeras avaliações e nós vamos ver quais são as mais interessantes para premiar aí as organizações. O porquê dessa segmentação, na verdade, eu brinco um pouco aí que nós apanhávamos dos 2 lados, né? Isso veio de uma demanda de vocês, das organizações, as empresas pequenas, reclamavam muito, e com razão, que elas não tinham como ter aí o orçamento disponível para ter um portfólio de práticas de gestão, tá? E as empresas grandes reclamavam que não tinham como ter o controle sobre o clima como as empresas pequenas conseguem. Isso, vocês tinham toda a razão, são estilos de gestão diferentes, né? E agora nós conseguimos fazer essa segmentação. Esse gráfico mostra justamente que as empresas pequenas têm índice de clima superiores e índice de práticas inferiores, né? Comparadas com as grandes empresas, que isso se inverte. O índice de prática é grande e o índice de clima é um pouco menor, né? Então, fez muito sentido essa segmentação e nós vamos acompanhar agora nesse ciclo como que vão ser aí esses resultados. Acho que vai ser muito interessante. E lembrando que na plataforma de resultados, vocês vão se comparar agora no seu segmento. A referência principal vai ser segmentada também de acordo com esses portes. Muito bem. Agora eu vou dar aqui a palavra ao Matias. Eu vou fechar aqui o compartilhamento. Agradeço muito aí a audiência de vocês. Por favor, coloquem as dúvidas aí no ambiente, no Q&A. E, por favor, coloquem também o nome das organizações. E agora, com a palavra, Matias. Olá, bom dia. Acho que a gente pode até aproveitar esse momento de
intervalo de transição para responder algumas das perguntas que já chegaram até a gente, né? O Vitor perguntou para a gente se é necessário enviar para todos os funcionários, de fato, a pesquisa. Sim, é necessário, mas a gente vai fazer uma variação também na amostra mínima do que vocês conheciam para agora. Então, para empresas que são muito grandes, vai ficar mais fácil de se atingir essa amostra mínima, mas, de qualquer forma, a gente quer conhecer a percepção, a opinião de todos os funcionários, e até para isso facilitar para vocês também a análise dos resultados depois, né? Para vocês terem um resultado que, de fato, tenha sido avaliado por todos os funcionários. Tá? Sobre o motivo pelo qual o jovem aprendiz não participa da metodologia, a gente considera que, em alguns casos, o contrato de trabalho, a realidade com que ele vivencia a empresa, não é exatamente idêntica ao que a gente vê dentro das organizações, né? Às vezes o contrato de trabalho é diferente, o tipo de benefício que ele recebe é diferente, então por isso a gente considera que a avaliação pode estar distorcida se ele participar também. Por isso que os jovens aprendizes não participam da pesquisa conosco. O que mais nós temos de perguntas aqui? A gente tem uma pergunta sobre histórico, acho que o Daniel já falou um pouco. Esse histórico é mantido, é possível fazer essa comparação com outros resultados de pesquisas da FIA, tá? E esses resultados vão estar disponíveis na mesma plataforma, na plataforma Atmosfera, que a gente já tem resultados históricos, o acesso é parecido com o mesmo que vocês já tinham antes, tá? Mudou o acesso para essa plataforma, a gente enviou por e-mail para vocês esse novo acesso, mas se alguém perdeu resultados e no futuro vocês vão ter esse novo acesso, vocês podem mandar um e-mail para a FIA que a gente disponibiliza para vocês o site e o login de vocês para o acesso aos resultados. Vou passar aqui mais uma vez pelo chat para a gente ver se tem mais alguma última pergunta. A pergunta chegou agora da Thelma sobre a amostra mínima, a gente vai passar por isso já já, tá? Thelma perguntou para a gente também antes por que da segmentação do porte que muda a quantidade de funcionários e a demanda pelo porte, mas a gente entende que a partir de 1.500 funcionários as demandas e as variações são bastante parecidas. A gente está com uma abrangência de públicos e uma realidade organizacional bastante parecidas, mesmo se a gente vai falar de 1.500 a 10.000 funcionários, tudo isso vai ser bastante elevado, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação, algumas das perguntas que vocês colocaram aqui vão aparecer ainda para a gente na nossa apresentação, né? Principalmente aqui a parte de amostra mínima que alguns de vocês já colocaram, tá? Tem uma última pergunta aqui sobre segmentação para público jovem, não temos essa pretensão nesse momento na pesquisa, tá? Como o Daniel falou, algumas segmentações vão acontecer de acordo com a categoria dentro de práticas de gestão, mas nada que seja de fato previsto até o momento de dividir determinado funcionário para cá, determinada faixa de funcionários para lá. É só por tipo de organização que a gente vai fazer variações. Compartilhar minha tela com vocês para a gente retomar a apresentação. Vamos falar então do passo a passo e do cronograma da pesquisa da FEX 2020. Primeiro nós temos o período de inscrição, ele vai rodar do início desse próximo mês, a partir do dia 30/6 até 14/8, tá? Período de inscrição bastante simples a inscrição, e nesse mesmo período vocês já podem fazer a coleta de dados, que vai se estender até o final de agosto. Então, 30/6 até 31/8 é o nosso período para coleta de dados com os funcionários, a pesquisa de clima e do RH respondendo o questionário de práticas. Em setembro, nós vamos ter os resultados preliminares da pesquisa, anunciando as pré-classificadas. Resultados de clima organizacional, eles vão aparecer para vocês, empresas não classificadas vão receber nesse momento, empresas que forem pré-classificadas vão receber durante esse próximo período, logo após a visita. A visita não temos visita nenhuma, a gente tem a período de auditoria, né? Passada a auditoria, vocês recebem esse resultado, tá? A auditoria segue em setembro e outubro, e em novembro nós vamos ter a premiação da FIA junto com o nosso parceiro de conteúdo.
Para a inscrição, vocês vão receber o link por e-mail, vai estar disponível em nosso site também. Daniel já passou com vocês quais são as duas únicas regras: ter 3 anos de operação no Brasil e 50 funcionários. Tá? Nesse momento da inscrição, vocês podem se inscrever como grupo de empresas, comunidade de negócios, mas a escolha de vocês ela tem que ser possível da gente definir qual que é a organização que está participando. Ela precisa ter um logo próprio, ela precisa ter uma nomenclatura própria, para a gente conseguir diferenciar depois, no momento da nossa lista, quem de fato foi premiado ali, quem foi reconhecido pela FIA. Tá? Então, esse período se estende até 14 de agosto. Depois da inscrição, vocês vão receber por e-mail um link de acesso ao sistema e um login e uma senha provisória que vocês vão alterar logo no primeiro acesso de vocês. Né? E vão entrar, de fato, na página inicial da pesquisa. Vai estar bem detalhado para vocês quais são os primeiros passos da pesquisa, o que precisa ser feito em cada uma das ordens para vocês chegarem até o questionário de práticas e para os funcionários responderem os questionários também. Os primeiros passos de vocês, eles vão compor a base de funcionários. Vocês vão ter que subir para a gente uma planilha com o ano de nascimento dos funcionários e o CPF de cada um deles. Tá? A gente não vai pegar nenhuma questão de nomenclatura dos funcionários, nem cargos, nem áreas. Tudo está de acordo com a LGPD já. Tá? Então, essa base ela vai entrar no sistema e ela some do sistema sem passar pela FIA ou pela área do sistema, logo depois do período de coleta de dados. Tá? Existem outras 3 etapas antes de se acessar o questionário de práticas e a pesquisa de clima, que é a inserção do organograma de áreas de vocês, dos cargos próprios com a nomenclatura utilizada pela empresa e até 6 assertivas personalizadas para a pesquisa de clima. Essas 3 etapas são opcionais, mas a gente leva em consideração a importância de, primeiro, o funcionário conseguir se identificar corretamente na pesquisa e também para vocês conseguirem, eventualmente, ter um acesso a resultados mais detalhados com mais significância dentro da empresa de vocês. O Daniel já passou para a gente a ideia de que a gente pode utilizar esse resultado como pesquisa de clima, principalmente se a gente insere aqui áreas da própria empresa e cargos próprios, a gente consegue ter uma visão bem interessante sobre todos os resultados da organização. Para a coleta de dados, ela tem o mesmo período tanto para a parte de clima quanto para a parte de práticas de gestão, né, cada um no seu próprio questionário. E a gente tem para o funcionário acessar a pesquisa de clima, ele vai acessar o nosso sistema com um link bem simples, fex.com.br. O funcionário vai acessar com o CPF e o ano de nascimento, vai gerar uma senha para ele nesse sistema, e essa senha ele pode ou direto entrar no sistema para responder a pesquisa, ou ele envia essa senha para o e-mail dele. Tá? Ele consegue inserir o e-mail dele e enviar esse acesso para ele responder mais para frente. A gente não consegue retomar esse acesso depois. Tá? Então, se o funcionário de vocês iniciar a pesquisa, mas não mandou a senha para o e-mail dele e for querer retomar depois, infelizmente, a gente não consegue retomar esse acesso. Então, vale a orientação para que os funcionários enviem esse acesso para o e-mail deles. Matias, o link é fex.fia.com.br, mas a gente ainda vai divulgar isso, né? Isso é o link dos respondentes, tá ok? O acesso ao questionário de clima, então o funcionário vai inserir aqui a senha que ele recebeu depois de colocar o CPF e o ano de nascimento. Tem justamente aqui esse botão para o envio da senha por e-mail, né? E aí, dentro do questionário de clima, ele vai responder todas as 68 assertivas, as outras perguntas que falam sobre a satisfação com recursos humanos, sobre clima organizacional, sobre temperamentos e outros temas que a FIA adicionou aqui como pontos interessantes para a gente também. E desse resultado da parte de clima, precisa chegar um resultado mínimo de 70 pontos para a empresa poder ser pré-classificada. Então, essa é a primeira regra de pré-classificação, ter um índice mínimo de 70 pontos no ICO. Aqui embaixo a gente tem as amostras mínimas. Então, essa amostra mínima ela é grande para empresas menores, até 150 funcionários, 80%, mas ela vai caindo bastante. Então, para empresas grandes, ali mais de 10 mil funcionários, a gente pede que todos estejam nessa lista de funcionários, todos sejam convidados, mas, de fato, para vocês acessarem a próxima etapa e terem depois também direito aos resultados de vocês, a amostra mínima é bastante pequena,
a gente sabe que iniciativas como essa, dificilmente elas não atingem pelo menos 50% dos respondentes nas empresas maiores, tá? A gente vai disponibilizar para as empresas também dentro da plataforma a possibilidade de a gente acompanhar o percentual de respondentes, tá? A gente já vinha adotando no nosso sistema o número de respondentes. Nesse ano a gente tem como uma novidade conseguir também inserir a quantidade de funcionários da empresa, tanto no organograma de vocês, quando vocês subirem a base, isso vai ser possível, quanto ajustes no sistema depois para a variação de funcionários durante a resposta do questionário. Então, vocês vão ver quantos funcionários já responderam e qual é o percentual que isso representa dentro daquela área para vocês conseguirem reforçar a comunicação para os funcionários participarem. Dentro da pesquisa de clima, a gente tem algumas regras do que é permitido de se estimular, né, e o que não é permitido. Dentro do que é permitido, a gente tem a questão do cronograma interno. Então, vocês podem montar ali um cronograma diferenciado. A gente não recomenda que a pesquisa esteja aberta para os funcionários durante esse 1 mês e meio. Nossa recomendação normalmente é que a pesquisa fique aberta por volta de 2 semanas e vocês tenham uma 3ª semana de reserva também para reforços de comunicação se vocês não chegarem na amostra mínima ou se precisarem alguma área ter um percentual muito baixo de participação. A gente recomenda também que vocês enviem uma carta assinada pelo presidente, mostrando a importância da participação nessa pesquisa, e também o principal responsável pelos recursos humanos pode mandar alguma mensagem incentivando essa participação. Nessas cartas, é importante, principalmente nessa carta do RH, vocês trazerem para os funcionários os procedimentos básicos para o acesso, principalmente agora que a gente não tem nenhuma distribuição de cartas senhas, né? Essa pesquisa nova ela é totalmente online. Vocês precisam passar para os funcionários como eles vão acessar essa pesquisa dentro do sistema. Então, esses procedimentos devem estar informados nessa carta pelo executivo ou em outras ferramentas de comunicação de vocês. Tá? É importante também reforçar a confidencialidade da pesquisa e toda a transparência que o funcionário deve ter no momento de responder a pesquisa. Enfim, a gente sabe que vale aqui uma premiação, vale um reconhecimento, mas a importância de um resultado que reflita de fato o que acontece na empresa nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia ou pós-pandemia, no momento que vocês responderem, é muito importante que esse resultado reflita de fato o que está acontecendo na empresa de vocês nesse instante. Tá? E no final do processo, a empresa pode sim agradecer os funcionários de alguma forma com mensagens pela participação, mas aí a gente entra aqui também já na parte do que é proibido. Esse agradecimento ele não pode conter nenhum tipo de brinde associado ou premiação financeira. Tá? Não é permitido também algum tipo de cobrança individual para os funcionários. Então, o gestor cobrando o funcionário de que ele ainda não respondeu, até porque não se tem essa informação de quem respondeu ou não respondeu. Nessa questão de cobrança, vale a pena a gente destacar também que lá atrás no bloco de organograma, a gente não recomenda que as áreas tenham menos de 10 funcionários. Então, de fato, não é para ninguém saber que aquela uma pessoa é o responsável pela área X, é a única pessoa que tem naquela área, ele não respondeu. A gente precisa garantir que o funcionário se sinta à vontade para responder a pesquisa nesse ciclo e também nos ciclos seguintes. Permitir que o funcionário responda próximo a seus supervisores não deve ser feito. Alguma influência pode decorrer desse processo. Membros do RH também podem deixar a pessoa desconfortável no momento da resposta. Da mesma forma, a gente não recomenda que tenha uma sala específica para que os funcionários respondam no mesmo momento da pesquisa. Pode existir uma sala para que o funcionário vá até lá, responda a pesquisa no momento que quiser e volte para o seu estande de trabalho depois, né? Principalmente empresas que têm áreas organizacionais e operacionais grandes, elas montam uma estrutura como essa, mas a gente não pede para vocês definirem um horário para que as pessoas vão responder a pesquisa. Né? Não fazer uma lista, tal hora é tal hora é tal pessoa, porque isso vai constranger as pessoas e vai criar um caráter de obrigatoriedade na pesquisa. Tá? Coagir funcionários também não é permitido. Tá? A coação vem com uma questão de punições, tanto do RH quanto do gestor. Em alguns casos, como a gente já falou do estilo de liderança bloqueador e coercitivo, isso pode aparecer um pouco mais.
mas a gente pede que vocês tenham uma orientação forte para esses gestores. Normalmente a gente sabe quem é mais propenso a ter um comportamento como esse, então orientem esses gestores para que não cometam esse tipo de irregularidade, porque denúncias que podem ser feitas pelos funcionários podem levar à desclassificação da empresa de vocês. E a lista com funcionários que vão responder à pesquisa, vocês podem até fazer algum tipo de estrutura, de áreas, para falar, olha, para essa área a gente já comunicou que tem a pesquisa, para aquela área já comunicou a pesquisa, mas nem uma lista individual de funcionários para controlar respostas e nem para fazer cobranças individuais com confirmação de leitura de e-mail, coisa assim, que tenha o nome individual da pessoa, tá? A pessoa tem que estar 100% à vontade para responder, todo mundo é convidado, mas é opcional ainda essa resposta de cada um. Para a parte de denúncias de funcionários, a gente não vai ter um canal de telefone disponível em formato direto para os funcionários. Eles até vão ter acesso a algum canal de informação nossos, se eles quiserem fazer alguma denúncia mais clara, mas essa denúncia vai vir principalmente pelo formulário da pesquisa. Tá? No final da pesquisa, a gente vai ter questões específicas para os funcionários relatarem alguma situação para a gente, e esse relato pode ser tanto anônimo quanto junto com algum canal de comunicação dele. Então, ele vai inserir para a gente o telefone dele, mas nada que a gente vá pedir para ele se identificar de qualquer forma, ele tem o direito de fazer esse relato anônimo, e aí a gente vai checar junto com os representantes de RH de vocês o que aconteceu ou não dentro dessa auditoria que a gente vai fazer. Tá? A FIA apura também denúncias nesses casos, e em casos de incongruências muito grandes ou de relatos que fujam dentro do que a gente espera, a gente pode levar à desclassificação da empresa. Questionário de práticas, alguns detalhes para vocês. Esse questionário ele é todo respondido pela área de RH, vocês têm direito a só um acesso, tá? Então vocês vão precisar de alguém que centralize essas informações, mas vocês podem também distribuir o questionário em PDF ou pedir para a FIA acesso a um questionário em Excel, nós temos para disponibilizar para vocês também, e distribuir essas perguntas para as diferentes áreas da empresa, porque a gente tem lá perguntas relacionadas a processos, perguntas relacionadas a TI, então algumas perguntas vocês vão precisar distribuir dentro da empresa para conseguir coletar todas as informações necessárias. Esse questionário ele vai ser a base para os resultados preliminares da pesquisa, né? E ele precisa ter todas as informações de vocês bem detalhadas, porque ele faz parte dos critérios de pré-classificação depois. Vocês precisam completar todas as descrições, todas as perguntas deste questionário para poder seguir para uma próxima etapa. E a descrição, de fato, ela vai ser importante na etapa de auditoria de vocês. Então, valorizem esse momento, dá trabalho, não deixem para a última hora. E reflitam sempre quando você já tem outras informações de outras pesquisas da FIA, se é necessário atualizar ou não alguma informação nesse sentido. Tá? Por fim, a gente não precisa de nenhuma informação complementar de vocês, fotos, vídeos ou arquivos, a gente se baseia simplesmente na descrição de vocês. Então, podem inserir todos os detalhes que vocês julgarem necessários, desde que sejam informações relevantes. Algumas orientações para a descrição dessas práticas. É sempre necessário verificar se existe uma coerência entre o que foi descrito e a prática que a gente perguntou. Tá? Momentos em que vocês percebem que vocês estão descrevendo práticas referentes a outra questão que vocês já responderam, verifiquem os mínimos detalhes dessas perguntas. Tá? Cada um dos itens, ele observa um item diferente, um aspecto diferente dentro daquela mesma prática. Então, não remetam a índices anteriores, e sempre verificam se vocês estão descrevendo exatamente o que foi pedido na questão descritiva. Tá? Algumas orientações para essas descrições, tragam para a gente informações sobre o público que é atendido por aquela prática, que tipo de resultado, indicadores estão associados àquela prática, há quanto tempo ela existe, o que foi feito nos últimos anos para aprimorar aquela prática, e também exemplos de como ela é aprimorada dentro da empresa de vocês, como ela é adotada pelas diferentes áreas. Tá? Como a gente falou, não tem limitação de tamanho para essa descrição. A gente vai fazer a leitura nos pontos de verificação de tudo que for descrito, mas sejam claros e objetivos. As perguntas que começam principalmente com uma descrição que a gente não consegue chegar
a uma conclusão muito clara do que a gente está buscando aqui dentro, dificultam a nossa avaliação e podem prejudicar a avaliação de vocês nessa nota. Tá? Do IGP, do Índice de Práticas, o que é considerado como critério de pré-classificação? Ter um resultado mínimo de 25 pontos e não zerar nenhuma das categorias de análise dentro desses 12 temas. Tá? E aí vocês precisam também concluir o preenchimento do questionário. Questionários que vêm com informações faltando também prejudicam a avaliação de vocês e são critérios de desclassificação. Então, o máximo de antecedência que vocês podem ter para iniciar esse processo de resposta a esse questionário é recomendado para vocês. Da mesma forma, a inscrição para a pesquisa, o mais breve que vocês conseguirem realizar, mais tempo vocês vão ter para trabalhar todo esse processo de práticas de gestão, quanto também a aplicação da pesquisa de clima com os funcionários. Então, pré-classificação, índice de clima de 70 pontos e atingir a amostra mínima. Índice de práticas, não zerar nenhuma categoria e um mínimo de 25 pontos. Né? E aí, depois, a partir desses resultados e de acordo com a quantidade de empresas inscritas, a gente vai ter uma limitação aqui de quantas empresas vão ser pré-classificadas para a etapa de auditoria. Essa auditoria funciona da seguinte forma: a gente vai realizar uma reunião virtual com o principal responsável pelos recursos humanos e mais uma pessoa, normalmente a pessoa responsável pela pesquisa, né? E a gente vai selecionar dentro das perguntas feitas dentro do bloco de práticas de gestão do IGP, 24 pontos de verificação das práticas. E aí o nosso especialista em recursos humanos selecionado pela FIA, são pessoas que são auditores independentes do processo da pesquisa, podem estar vinculados à FIA ou não, mas não são nenhuma das pessoas que trabalham diretamente com o processo da pesquisa, vão realizar essa entrevista com vocês para fazer a verificação desses 24 pontos e entender se o que foi descrito faz sentido com o que foi perguntado e também como que funciona essa prática dentro da empresa de vocês, se ela é abrangente a todos os públicos, se isso de fato atende totalmente ao que a gente esperava, se isso atende parcialmente ou se isso não atende ao que a gente quer. Tá? Em casos em que isso atende parcialmente ou não atende, a gente reduz em parte a nota de vocês, e se a gente tiver muitas avaliações que não atingiram o que a gente esperava, a gente pode até chegar a ter uma etapa de desclassificação de vocês. Nossa lista final, ela vai premiar as empresas a partir do IFEX, né? E esses resultados vão ser compartilhados com a comunidade de RH em um evento próprio, feito pela FIA no mês de novembro, tá? Junto com o nosso parceiro de conteúdo. A gente ainda não consegue garantir para vocês se vai ser um evento presencial ou virtual, porque a situação da pandemia ela varia bastante de mês para mês. A gente não consegue ter uma precisão tão forte. Ao longo do processo, a gente vai trazer para vocês mais informações sobre isso, né? Nesse momento de reconhecimento, está definido que a gente vai reconhecer os campeões desses 3 segmentos de faixas de porte, tá? E a gente vai ter outras premiações, como já foram perguntadas aqui por vocês, para a parte de setores, para a parte de avaliações dos resultados e também para os nossos 4 índices diferentes, quando a gente fala de clima organizacional, de práticas de gestão, do CEO e da liderança, cada um desses temas deve ter uma premiação específica também. Tá? Essa comunicação vai sair nos canais da FIA, nos canais do nosso parceiro de conteúdo também, né? Eles vão conseguir montar também outras matérias nesse período de comunicação e ao longo do próximo ano como um todo, a gente vai reviver algumas informações dessa pesquisa. E o nosso encontro de líderes, que já chega aí na nossa 5ª edição, ele vai acontecer novamente nesse ano, depois da premiação. A parte de premiação, né, a premiação tem todo aquele bloco de avaliação que a gente já falou, entra também a questão de práticas de gestão, entra uma etapa de auditoria, mas só da parte de clima organizacional, a FIA vai disponibilizar para vocês também um selo de qualidade do ambiente de trabalho. Tá? Esse selo vai ser gratuito nesse ano, ele tem validade de 12 meses, e para vocês conseguirem atingir os requisitos para ganhar esse certificado de qualidade de ambiente de trabalho, tem 2 critérios aqui que precisam ser atingidos, um índice de clima de 75 pontos e vocês precisam atingir também a amostra mínima. Então, são 2 coisas diferentes aqui, os índices de clima organizacional. Uma coisa são 70 pontos para continuar no processo da pesquisa e 75 pontos é para vocês terem direito ao uso desse selo de qualidade no ambiente de trabalho. Tá?
Parte de dados gerenciais, o Felipe vai trazer para a gente opções de detalhamento, ele vai trazer para a gente também informações de quais resultados vão estar disponibilizados gratuitamente. Então, eu vou passar agora o momento de comunicação para eles. Acho que a gente estabelece também esse período para tirar algumas dúvidas que apareceram de vocês nesse momento de fala que a gente estava agora. Tá? Olá, pessoal, de volta aqui com vocês. Eu gostaria de responder algumas perguntas. O Nilberto, nosso parceiro já de longa data, perguntou se ele é de uma organização militar, a base da Marinha lá de Niterói. A gente tem um grande orgulho de tê-los conosco utilizando a metodologia. Nilberto, a gente vai dar todo o suporte para que vocês possam acessar os dados históricos, os resultados estão no endereço novo. Se você ainda não recebeu esse e-mail, a gente vai fazer a orientação direta. E que para 2021 a gente tem algumas novidades que a gente vai fazer comunicação direta para as organizações públicas. Tá? Respondendo a pergunta de 3 pessoas que fizeram a mesma, a Cláudia da Gomes da Costa, a Thalita da EPO e a Lígia da Dreyfus, perguntando para as pessoas que não têm e-mail, como elas vão conseguir participar da pesquisa. Então, assim, a ideia, os funcionários que não têm e-mail, não precisa ter e-mail, é só informar o funcionário o link. Vocês vão poder mandar pelo WhatsApp corporativo, por outros meios que a pessoa possa acessar. Isso pode ser respondido no celular também. Basta colocar o endereço, o CPF e a confirmação pelo ano de nascimento. E como o Matias falou, é bom orientar as pessoas para que coloquem o próprio e-mail, o e-mail pessoal, para que elas possam receber essa senha, caso elas queiram continuar essa resposta em outro dispositivo ou em outro momento. Tá? Mas não precisa, de fato, ter o e-mail corporativo. Tá? O e-mail não vai ser utilizado. Como o Matias falou também, os e-mails colocados pelos funcionários, eles não vão ser salvos pela FIA. Tá? Isso aí fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí não deve acontecer. Nem nós utilizaremos qualquer tipo de dados do funcionário fornecidos pela empresa, CPF e o ano de nascimento. Respondendo a Lilian, da CACI, tudo bem, Lilian? Qual é a quantidade de abertura de funcionários? Então, aqui já respondendo para as organizações que adquirem o sistema como a sua pesquisa de clima. Então, a abertura deve ser feita a partir de 10 funcionários, tá? Para que nenhum agrupamento menor do que 10 funcionários deve receber esses resultados, para que, de novo, a gente guarde a qualidade da informação, que é para que as pessoas confiem no processo, e o simples fato das pessoas estarem tranquilas em marcar a própria área, isso já é um indicador importante da pesquisa. Tá? E eu aproveito para responder a Mani, uma outra pergunta que ela fez, da Peran. Como é que a gente faz o vínculo do funcionário com a área? A gente não faz. Vocês cadastram as áreas com o nosso auxílio. Tá? Pode mandar o organograma para a gente, que a gente faz esse cadastramento, e o funcionário marca a própria área. Tá? E esse processo é importante para que ele esteja tranquilo em marcar a própria área. Tá? É importante que isso aconteça. Isso, como eu já disse anteriormente, já mostra o nível de confiança das pessoas, ou seja, quanto mais pessoas marcarem a própria área, melhor é a qualidade da informação, porque elas estavam tranquilas em fazer essa marcação. Tá? Nada vem já pré-marcado. Então, ele tem que marcar a área, ele tem que marcar o cargo, ele tem que marcar o tempo de casa, como forma de resposta dele. Respondendo a Mani também, que perguntou sobre os resultados por gerências, isso a gente vai falar agora na sequência, depende da aquisição dos planos detalhados. Tá? Respondendo a Céfora Almeida, perguntando se vai ser mantido o mesmo nome da pesquisa. Não, é uma nova pesquisa. Tá? A gente utiliza a metodologia da FIA, que é de propriedade da FIA, mas é uma nova pesquisa que deve ter um outro nome. O nome da pesquisa é FX, a gente já tá colocando aqui, que é FIA Employee Experience, e o nome do prêmio vai ser conhecido em breve, tá? No lançamento que deve ser feito junto com o parceiro de conteúdo, que vai ser revelado lá no dia 30, tá? E depois, posteriormente, em meados de julho, vai haver um outro evento em que a gente vai dar mais informações, aí sim mais voltado para o público externo, para quem não está conosco há mais tempo, porque a gente viu ali que na enquete do Daniel, 90% das empresas que estão conosco aqui hoje já conhecem a metodologia.
Tá? Então, esse é um pré-lançamento informativo. A Caroline está perguntando se o funcionário não quiser responder o que ela faz. Nada, tá? Não é obrigatório, e é importante que ele não seja obrigado. Tá? E como é que a gente vai saber se ele foi ou não obrigado? Vai ter ali um campo no questionário do funcionário em que ele vai poder relatar que foi pressionado, ele foi obrigado, e a gente vai verificar isso, tá? A gente vai pedir que ele deixe os contatos para que a gente possa fazer contato com o funcionário, e isso vai ser parte da verificação no mesmo período em que a auditoria estiver acontecendo. Tá? A Elis, da FINE, perguntou para a gente se o índice de participação deveria gerar nota. Não, Elis, isso é só um pré-requisito, tá? Precisa se atingir a amostra mínima, aí a gente deve manter dessa forma, porque ter uma maior ou menor participação não deve influenciar na nota. Tá? O importante dizer é que a amostra mínima ela é estatisticamente relevante, ela pode ser utilizada como tal. A Lígia perguntou se vai haver a carga de dados de resposta de práticas anteriores. Sim, a FIA deve fazer a carga da resposta do RH de 2019, tá, para vocês utilizarem essa informação. A Mayara Viana perguntou se a gente vai mandar o material. Sim, a gente deve disponibilizar o material em PDF para vocês, pelo e-mail, e também vai estar disponível no site da pesquisa. Tá? Aí, uma última informação, o selo que o Matias apresentou para a gente de certificação, ele é gratuito esse ano e ele é gratuito sempre, tá? Ele deve permanecer gratuito. Então, para as empresas que participam conosco, agora diminui o custo das empresas, porque não tem deslocamento de funcionário para poder participar de uma segunda etapa. A distribuição física não será necessária para acesso dos funcionários, isso aí acontece pelo CPF e com confirmação do ano de nascimento, e a gente deve, como sempre, dar um extrato de informações gratuitas para as empresas participantes, que é bastante informação, e também a gente deve prover aqui esse selo de qualidade que vocês vão poder utilizar, e a FIA vai certificar esse padrão de qualidade em ambiente de trabalho, como o Matias contou para a gente. Bem, a gente vai responder no final as últimas perguntas que estiverem chegando, tá? Não vou continuar respondendo agora. Eu vou passar agora a apresentar colocar aqui. Sobre o que as empresas podem utilizar como informação gerencial, ou seja, os serviços que a FIA oferece a partir dos dados coletados. Tá? Muitos de vocês já conhecem a plataforma Atmosfera, já utilizam, já adquirem os dados, não só na versão gratuita no plano básico. Tá? Muito bem. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de quais são esses acessos, e a gente consegue observar aqui que a plataforma Atmosfera vai dar os resultados das pesquisas da FIA colocadas anteriormente. Então, vocês vão poder utilizar essa plataforma para poder acessar os outros resultados. Essa plataforma ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo, sempre que a gente identifica uma demanda de vocês, tanto na parte gratuita quanto nos planos adquiridos, a gente sempre inova e traz informações interessantes. Deixa eu passar aqui. Muito bem. O nosso carro-chefe, como vocês sabem, é utilizar essa base de dados para que vocês possam fazer a gestão de clima organizacional. Então, a gente tem aqui o acesso gratuito, em que vocês recebem os resultados da pesquisa de vocês, né, os resultados de vocês. Existe aqui o top QAT, que vai ser o top ICO, que é a ordenação de todas as empresas participantes só por esse indicador. É um pouquinho mais complexo da gente explicar, mas isso aí a gente vai ter a chance de explicar para vocês em detalhes, tá? Senão a gente tomaria muito tempo de vocês aqui, sempre com um comparativo de empresas de mesmo porte de vocês. Tá? Agora vai ser possível a gente fazer a comparação da sua organização com uma organização que tem uma dinâmica mais parecida com a de vocês. Tá?
Então, o extrato gratuito, ele continua trazendo essas informações e também podem ser plotadas num gráfico radar. Vocês já conhecem também, existem assertivas com viés de alta, com viés de baixa, que enriquece essa comparação. Então, essa aqui é a imagenzinha pequenininha aqui do gráfico de radar. Também a metodologia de marcação de indicadores. Vocês vão poder fazer a marcação aqui conforme a distância colocada para esse grupo de referência. E também exportação para Excel. Então, tudo mantido. Já é um extrato de informações muito grande para que vocês possam fazer a gestão agregada de clima organizacional e conhecer os principais desafios da sua organização, através desse plano básico gratuito. Existem os outros planos, então tem o plano padrão, em que a gente acessa informações de filtros externos, então eu quero não só me comparar ao porte, mas quebrado em uma quantidade menor de portes, ou seja, não só essa estratificação que está colocada agora. É possível também fazer um comparativo com empresas do mesmo setor, empresas que estão sediadas na minha região, ou seja, outros comparativos externos, já nesse acesso padrão. O acesso também por cargos padrão podem ser acessado aqui. E o plano essencial, ele vai agregar para a gente justamente o resultado por áreas, tá? E daí cada um dos gestores que tiver ali o resultado aberto da própria área, ele pode conhecer os próprios resultados comparados com o resultado da empresa, comparados com o grupo de referência externo. Tudo isso é possível fazer, ou seja, é uma gestão mais pormenorizada, mais detalhada, em que vocês conseguem utilizar exatamente essas informações aqui. Bem, e o plano avançado, nós temos aqui, para quem já está no nível mais elevado e quer utilizar essa ferramenta para poder, inclusive, fazer a gestão da liderança, que é conhecer o perfil da liderança, conhecer as questões abertas, né, o resultado da questão aberta que foi colocado pelos funcionários. Então, a gente consegue ali substantivar a demanda que está sendo colocada lá na resposta quantitativa, fazendo a leitura aqui na qualitativa também, e também ter acesso às questões personalizadas, em que vocês vão poder cadastrar ali 6 assertivas específicas dos desafios, do dia a dia da sua organização. Isso deve estar acessível para vocês aqui nas questões personalizadas, tá? Existem outros extratos que a gente vai falar mais adiante, tá? São novidades desse ano, que vão enriquecer bastante essa análise também. Então, esses são os filtros disponíveis. Então, filtros internos todos estarão acessíveis do plano padrão, exceção feita ao filtro de áreas, que esse vai estar acessível para o plano essencial. Então, turno, tipo de local de trabalho, ou seja, se é produção, se é escritório administrativo, se é home office, que agora deve crescer bastante, se é serviços externos dos funcionários que estão na rua, né, quem tem uma força de trabalho fora da organização, o estado em que o respondente marcou, o cargo que ele marcou, o tempo de casa e assim por diante. Tá? Lá no acesso avançado, a gente tem também o extrato de diversidade, então funcionários com deficiência, divisão por raça-cor, gestão por sexo, por gênero, identificação de gênero e orientação sexual. É possível fazer o detalhamento dessas informações também. E como a gente já falou, existem aqui os filtros internos para que a gente possa fazer esse comparativo. Tá? O outro sistema que nós temos, que muitos de vocês também se apoiam, é o sistema de planejamento estratégico de RH, em que vocês vão receber gratuitamente a nota das práticas de gestão. Então, vocês vão receber aqui a nota das práticas, comparado com o grupo de referência a qual vocês fazem parte por porte. Tá? E aqui a gente entra nessas marcações aqui, para quem adquire, é feita a análise em cada uma dessas práticas, para que vocês possam ter esse suporte de um especialista da FIA a respeito dessas informações. Tá? E como é que funciona, né, esse sistema de planejamento estratégico? O que compõe esse sistema? Então, você tem aquele dashboard que a gente colocou, que são os 12 temas. Tá? A gente mantém aqui a metodologia da FIA com esses 12 temas.
com as marcações feitas, como a gente viu ali no slide anterior, com aqueles números dentro dos quadradinhos coloridos, que vão dizer para a gente a quantidade de pontos prioritários, a quantidade de pontos para médio prazo e os destaques da organização. Tá? Todos os dados de caracterização, uma série de informações em que a empresa pode ali conhecer o público interno e fazer comparativos com referências externas. A gente não vai ter a chance de explicar exatamente todo o detalhamento disso. Marque uma live conosco, um webinar, uma reunião com o seu time para conhecer tudo isso daqui. Tem o detalhamento das práticas, ou seja, as estatísticas de práticas em que a gente vai poder dizer, olha, X% das empresas de referência do seu grupo desenvolvem essa prática, então é interessante que a gente desenvolva também, isso faria sentido para a nossa estratégia de gestão de pessoas. O sumário executivo, que é uma análise derivada desse One Page Strategy, que é um painel de indicadores que a gente vai ver também, em que a gente vai ter a chance de fazer, de fato, recomendações para que a empresa possa fazer o desenvolvimento de ações no curto prazo, no médio prazo e manutenção de ações de sucesso. Tá? E, por fim, uma ferramenta de busca de práticas, tá? São mais de 3.000 modelos registrados, em que vocês vão poder buscar ali, e também com a informação nova que chega esse ano, a gente consegue fazer uma busca dentro desses modelos que não estiverem dentro do frame de análise. Existe aqui todo o detalhamento do acesso básico, que são as notas e algumas novidades que nós traremos esse ano também. O acesso padrão, em que a empresa vai conseguir associar todas as informações vindas das referências, ou seja, as melhores práticas de gestão, né, a descrição das práticas aqui, a análise feita pelo especialista da FIA, ou seja, a leitura daqueles números. Tá? Então, o material ele é dividido nesses 12 temas, e esses 12 temas são quebrados em 60 subtemas, ou seja, se eu tenho lá reconhecimento e recompensa como um tema, eu vou ter abertura para remuneração fixa, remuneração variável, benefícios e política de remuneração, ou seja, os 12 temas eles se tornam 60 subtemas para que vocês possam fazer o acesso a essas informações. Tá? Existem os indicadores estratégicos aqui para saber o que é o normal de uma rotatividade, por exemplo, que é um indicador que é bastante utilizado pelas organizações, e a gente também tem aqui a chance de apoiá-los em alguma informação que não estiver dentro desse frame de análise. É muito comum a gente fazer esse apoio mais direcionado a quem nos procura. Tá? De novo, a gente não vai conseguir esgotar toda a explicação, mas para vocês saberem que também existe o plano essencial, em que nós da FIA, né, um especialista, vai fazer análise de todas as práticas que vocês desenvolvem, o que os funcionários acham daquela prática, tá? O nível de satisfação dos funcionários com os serviços prestados por recursos humanos, que é uma novidade desse ano, e a gente também inclui nesse plano essencial uma apresentação para vocês, um workshop de 4 horas, em que a gente vai discutir o que foi encontrado ali e fazer a recomendação desses pontos para vocês da área de gestão de pessoas. E não raro também a gente conta aqui com a presença do principal executivo de RH e às vezes até do presidente da organização que se interessa por conhecer em primeira mão esses resultados. Existe também o plano avançado, em que a gente vai poder fazer não só o comparativo seu com empresas do seu grupo de referência, mas também um comparativo de um grupo de empresas que você queira se comparar. Então, esse corte por porte não faz sentido para mim, eu queria organizações do meu setor. Então, eu gostaria de comparar a minha realidade, a minha estrutura de gestão de pessoas com organizações mais parecidas com o meu modelo. Então, a FIA vai orientar a sua organização a compor esse grupo. Então, normalmente é o setor, sou do setor óleo e gás, quero me comparar com organizações de óleo e gás. Mas se a gente entender que aquele não é um grupo que as empresas que fazem parte daquele grupo não representam um bom comparativo, faremos uma sugestão para vocês fazerem a composição de um grupo diferente para que vocês tenham a melhor informação possível, isso nesse plano avançado. Tá? Então, para a gente trazer um pouco de
informação de fato do que vem nesse conteúdo. Então, nós temos aqui as estatísticas de prática, ou seja, o questionário de prática que vocês respondem, o grupo de empresas, por exemplo, eu dei um exemplo aqui das empresas grandes. Então, X% das empresas desenvolvem determinada prática. Empresas médias ou empresas que vocês escolheram como referência, existe um padrão diferente, ou seja, aqui a gente consegue observar as estatísticas de práticas de gestão. Um segundo grupo de indicadores são os indicadores de clima organizacional que estão relacionados àquela prática de gestão. Com a novidade desse ano, que vai haver um questionário sobre satisfação com serviços de RH. Então, não vai ser só a percepção, eu acho justo o salário pela organização, mas vai haver ali uma pergunta direta para o funcionário para que ele possa responder se ele está satisfeito com a política de remuneração, com a estrutura de remuneração, por exemplo, da organização. A gente vai ter esse novo nível de informação para que vocês possam fazer a gestão dos serviços prestados internamente por recursos humanos. E, por fim, o coração desse material, que é a redação das melhores práticas, que são selecionadas do que as empresas mais bem estruturadas em cada um dos temas de gestão traz para a gente. Então, estão ali entre 3 e 4 mil modelos para que vocês possam fazer essa consulta e encontrar modelos que se adequem. Então, são pelo menos 8 descrições. Então, tem os 12 temas, os 60 subtemas e 300 indicadores. E desses 300 indicadores, são pelo menos 8 modelos que vocês vão poder buscar ali dentro dessa referência. Obviamente, de novo, não vai conseguir demonstrar tudo isso daqui, mas essa é uma base de dados riquíssima em que vocês vão poder conhecer modelos para poder acessar essas informações. Esse é o painel, obviamente que não é possível fazer a leitura aqui desses indicadores, tá? Porque eles ficam pequenininhos aqui no tablet, como a gente escolheu mostrar, mas são os principais indicadores concentrados numa página só. Então, ali a gente tem o concentrado dos principais indicadores que vão guiar a atenção de vocês, ou seja, para a gente não precisar olhar esse mar de informação, o sistema traz para a gente esses indicadores específicos, e em que existe aqui um esquema de cores, de novo, não vai dar para ler o que está escrito aqui, mas as recomendações que estão aqui embaixo, elas vão colecionar diferentes indicadores colocados nesse painel para que a gente consiga, a partir desse material executivo. E aí, o interessante é a gente já consegue pegar essa tela e mandar direto para o nosso executivo ou direto para o presidente da organização, para que ele já conheça um caminho curto para entender quais são os principais desafios, quais são os principais destaques que a organização vive e deve manter, e os desafios que devem ser vencidos no curto, no médio e no longo prazo. Existem outros produtos, então, além do sistema de clima organizacional que a gente viu, o planejamento estratégico de RH, que tem o benchmark de práticas, nós temos também outros sistemas. Então, assim, o sistema de retenção, para a gente saber por que o funcionário fica na empresa, se os meus funcionários estão acessando outras vagas, estão concorrendo a outras posições. Tá? Isso aqui é o que vem dentro dessa informação, tá? de análise de retenção dos funcionários. A cultura organizacional, que a gente vai conseguir entender o que a empresa se definiu, falou, olha, a nossa cultura organizacional tem essas características. Vocês vão poder declarar isso daqui. E a gente vai ver quantos dos funcionários, qual é a parcela dos funcionários que entendem a organização de vocês dentro dessas características, para justamente a gente poder colecionar ali, saber o tamanho do desafio que nós temos de fazer formar uma cultura única dentro das diferentes áreas, das diferentes carreiras. Vai ser possível também a gente entender quais são as áreas que já estão mais próximas da cultura organizacional da empresa, quais são as áreas ou as carreiras que estão ainda distantes e precisam de um apoio, uma comunicação, um processo de aculturamento mais próximo. E, obviamente, a gente vai dar as recomendações para que isso possa ser feito da melhor forma possível, se a gente utiliza campanhas internas, se vocês utilizam um approach do principal executivo de vocês, tudo isso é discutido para que a gente possa montar um plano de melhoria do alinhamento da cultura organizacional. Tá? Uma ferramenta nova, muito bacana, a expectativa é que a gente consiga tirar
questões muito interessantes e decisões importantes. E, por fim, aqui, a avaliação do CEO, é que é para a gente conhecer para a gente saber o quanto o CEO é conhecido dentro da empresa, o quanto as pessoas confiam no principal CEO, no principal executivo da organização, e também como eles avaliam a gestão. E a novidade é que a gente já viu que isso vale nota, tá? É um dos indicadores, como foi apresentado aqui hoje, mas também é um importante indicador para que a gente possa fazer a gestão em cima de números, tá? A gente fazer a gestão da exposição do CEO, saber se a gente precisa utilizar mais tempo dele para poder fazer a exposição interna, se a gente tem um nível de confiança elevado para que a gente possa buscar patrocínio interno do CEO para as práticas de gestão de pessoas e também para outras frentes de trabalho dentro da organização, processo de mudança, etc. Tudo isso são informações importantíssimas que a gente deve compartilhar com vocês para as organizações que tiverem interesse em conhecer esses resultados. Existem outros indicadores que vão entrar, a gente ainda vai, como a gente disse, tem um caráter permanentemente experimental, então esse ano a gente está pesquisando saúde dos funcionários, se o funcionário tem boa saúde, obviamente tudo isso autodeclarado, mas a gente vai conhecer o desempenho e o clima organizacional dos funcionários por nível de saúde, a gente vai conhecer o desempenho e o nível de satisfação por saúde financeira, então é saúde física, saúde financeira, para saber se o funcionário ele é um poupador, se ele gasta tudo que tem, se ele tem uma dívida sob controle ou se ele tem uma dívida fora de controle. A expectativa é que a gente tenha informações muito interessantes para poder fazer gestão. A gente também vai pesquisar a saúde psicológica do funcionário, entender qual a porcentagem dos funcionários de vocês já estão mais perto ou em risco de burnout, tá? Ou trabalho excessivo, ou estresse. Então, existe uma gradação que a gente vai conseguir pesquisar também. Na verdade, tem 3 ou 4 novidades da metodologia. A gente vai falar sobre temperamento, a gente vai falar sobre uma série de outros aspectos. E, de novo, se a gente entender, se vocês entenderem que são indicadores válidos e favoráveis para suporte à tomada de decisão, isso deve ser mantido, senão a gente troca, pesquisa coisas novas, aí a gente tem, então, uma diversidade grande de uso dessas informações. Então, nós temos o uso para definir quais são as empresas de referência, nós temos o uso dessa informação para a produção de conteúdo, nós temos o uso dessa informação para que vocês possam tomar decisão, ou seja, o uso gerencial, a gente tem o uso da informação para a academia, que vai, de fato, produzir conhecimento científico em cima dessa base de dados. Então, assim, é uma parceria muito bacana, a gente agradece demais a presença de vocês nessa live e também a parceria de anos, não só desse tipo de pesquisa, mas de outras pesquisas que a FIA faz. Eu vou parar aqui a minha exposição. Não sei se nós temos perguntas a serem respondidas. Acho que a gente conseguiu atingir todas as perguntas que a gente tinha. A gente respondeu algumas últimas perguntas por aqui. Se alguém tiver uma pergunta ainda que deseja resposta, a gente pede que envie para a gente agora nos próximos momentos. Senão a gente vai entrar em contato com vocês também enviando o nosso contato e essa apresentação. Vocês podem esclarecer outras dúvidas com a gente também por e-mail depois ou por telefone. E quem quiser pode marcar uma reunião conosco, estamos aí todos disponíveis, marcar uma videoconferência para falar aí qualquer tipo de dúvida, a gente pode, estamos disponíveis para vocês. Bom, pessoal, agradecemos demais a parceria de vocês. Essa foi um webinar feito para vocês que estão conosco há mais tempo, que conhecem o nosso trabalho, conhecem a metodologia, se apoiam nesses dados para poder tomar decisão, e a gente vai ter a chance de fazer uma pesquisa para atender as demandas de vocês. Então, algumas perguntas já surgiram, a gente sabia que surgiriam essas perguntas, mas a gente vai ter um extrato das gigantes, empresas com mais de 5.000 funcionários. Esse ano não, mas como a gente disse, estamos com todos os radares ligados para ouvir, para que a gente possa ouvir vocês, todas as demandas colocadas. A gente ouve também a academia, né, na ponte que é feita pelos professores André Fischer e Joel Dutra. A gente ouve a produção de conteúdo para divulgação também. Então, assim, a nossa ideia é manter todo esse conjunto de informações, mas tendo como principal
cliente, tendo como protagonista, de fato, vocês de gestão de pessoas dessas empresas de referência, porque não existe uma pesquisa tão criteriosa e tão sólida, com um nível de participação e engajamento. No Brasil não existe, no exterior dizem que sim, a gente fica um pouco temerário para conhecer, porque os resultados não são tão claros assim, mas assim, a gente tem a chance de fazer uma parceria sensacional com vocês, e o que a gente tem a fazer é agradecer demais essa parceria, de fato, essa via de mão dupla. Vocês dão informações para a gente, nos ajudam a suportar essa iniciativa, adquirindo serviços. De verdade, gostaria de agradecer demais para todo mundo que esteve conosco hoje. Sim. Muito obrigado. Um abraço a todos. Entre em contato conosco. Marque uma reunião para conhecer detalhes. Para quem quiser receber o portfólio de produtos com valores, etc., isso aí tudo vai estar à disposição. Mas a gente também vai fazer uma escuta ativa, né? A gente vai atrás de vocês para garantir que vocês entenderam todas as informações dessa nova pesquisa que a FIA vai fazer com esse novo parceiro de conteúdo. Forte abraço e tchau, tchau.